Em primeiro lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua para mais um episódio do Olha pra Poesia. Recentemente eu fiz um vídeo aqui falando sobre poesia jovem. Se existe, se é possível a gente pensar em elementos que digam respeito à juventude na poesia. O que é ser um poeta jovem? Quais as características? Se você tiver interesse, dá uma buscada aqui. É o vídeo imediatamente anterior a este, na série Olha pra Poesia. Como eu tinha anunciado, acho que é interessante agora a gente fazer o contraponto e pensar: existe poesia velha ou poesia de velho? Há alguma coisa que diga respeito ao jeito de conceber a linguagem, de conceber a visão de mundo, que diz respeito mais à idade avançada do que à idade jovem? Bom, só tem uma maneira da gente saber. Vamos olhar para a poesia? Olha pra poesia. 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 Então, no último episódio, falando sobre poesia jovem, eu utilizei aqui como uma referência um texto do George Steiner a respeito de música, xadrez e matemática, no qual ele falava que era interessante notar que essas são áreas nas quais sistematicamente a gente encontra gênios pré-adolescentes. Não quer dizer que em outras disciplinas não se encontrem, mas é muito mais comum a gente encontrar crianças de 8 anos dando surras de xadrez em gente adulta, ou gênios absolutos como o Mozart na música, aos 4 anos de idade, compondo e se apresentando, enquanto que é mais raro que isso aconteça na poesia. Um gênio super precoce, que era o Álvares de Azevedo, não está escrevendo antes dos 16 anos de idade, do mesmo jeito que o Percy Shelley. Agora, por que isso? A ideia que o George Steiner levanta e que eu procurei seguir um pouco é de que essas artes que favorecem os pré-adolescentes são as artes combinatórias. A poesia que se identifica mais com a juventude é uma poesia que mexe com a combinação de palavras, com a combinação superficial dos sons de algumas imagens. Por isso ela é muito frequentemente uma poesia também das sensações. E aí eu utilizei uma imagem que eu acho que foi bastante útil e que, na verdade, é de onde eu vou partir um pouco por aqui. A imagem que eu usei foi de que, em aula, vocês sabem que eu sou professor de literatura, ao apresentar os heterônimos do Fernando Pessoa, Álvaro de Campos e Alberto Caeiro, que são os poetas do direto, da experiência sensorial do mundo, Alberto Caeiro, da experiência sentimental do mundo, Álvaro de Campos, são os poetas que encantam os adolescentes. Por outro lado, o poeta que acaba criando uma sensação de desagrado com os adolescentes é o Ricardo Reis. Não é por acaso que eu acho que é interessante a gente ver um poema do Ricardo Reis, esse heterônimo tão refratário do mesmo Fernando Pessoa, que consegue encantar adolescentes com Alberto Caeiro e com Álvaro de Campos. Vivem em nós inúmeros. Se penso ou sinto, ignoro. Quem é que pensa ou sente? Sou somente o lugar onde se sente ou pensa. Tenho mais almas que uma, há mais eus do que eu mesmo. Existo, todavia, indiferente a todos. Faço-os calar, eu falo. Os impulsos cruzados de que sinto ou não sinto disputam em quem sou. Ignoro-os. Nada ditam a quem me sei. Eu escrevo.
alguns motivos para eu escolher falar um pouquinho sobre este poema. Em primeiro lugar, por ser do Ricardo Reis, que é um poeta, como eu já disse, que é menos permeável para sensibilidades muito jovens. Segundo motivo, este aqui é um dos últimos poemas datados do Fernando Pessoa. Este poema é de 13 de novembro de 1935. No dia 29 de novembro de 1935, o Fernando Pessoa era internado no hospital e em 30 de novembro ele falecia. Ou seja, é um poema que está literalmente perto do final da vida. E isso aponta um pouco para um dado que eu gostaria de chamar a atenção aqui, já que eu usei a referência do George Steiner para falar da poesia jovem, tem uma referência aqui para a poesia dita velha. O Edward Said, um crítico literário que ficou bastante famoso por questionar a representação de orientais pela cultura europeia e americana, ele escreveu várias coisas sobre vários assuntos, mas o último livro dele era um livro sobre o estilo tardio. E o problema sobre o qual ele se debruçou nesse livro, ele que estava à beira da morte, já com um câncer, era como que o exaurir-se fisicamente pode influenciar ou não no estilo da escrita ou da música, porque ele era um grande conhecedor de música, então, óbvio, ele vai se debruçar sobre os quartetos de Beethoven, os últimos quartetos, que são peças de muita seriedade, vai se debruçar sobre a arte da fuga, do Bach e outros textos ligados ao final da vida, não só ao final da vida, mas à doença. E nesse ponto é interessante olhar de novo para esse poema aqui, porque diante da desagregação corporal que o Fernando Pessoa estava vivenciando através de uma cirrose bastante séria, olha o que ele afirma neste poema. Sou somente o lugar em que se sente e pensa. Há um paralelo entre isso e a ideia que eu tinha mencionado no vídeo anterior sobre a poesia ser vivenciada a partir de um lugar bastante próprio e que daí ela vai se vazar através das combinações que são possíveis naquele momento. Entretanto, aqui, a consciência de que sou o lugar onde as coisas acontecem, esse lugar se reconstrói através da própria linguagem. Através de uma linguagem, muito importante notar, que evita ficar nas combinações imediatas, evita ficar naquilo que disfarce a enunciação para fazer com que a gente olhe para o próprio enunciado. As rimas, que eram um traço tão característico daquela poesia que eu analisei no último vídeo, aqui estão completamente ausentes. E essa é uma coisa interessante de notar, como muitas vezes a poesia abre mão das rimas exatamente nas épocas, nos estilos que valorizam alguma coisa que é hoje em dia considerada muito chata. Os neoclássicos, a poesia antiga, são em geral tidas como uma coisa mais hermética, uma coisa mais árida. Um poeta brasileiro que deixa de lado as rimas evidentes, como é o João Cabral de Melo Neto, também é um poeta considerado árido. Essa parece-me, uma característica interessante. Observar-se como o lugar, e aí a subjetividade não quer se colocar em primeiro plano, ela quer se colocar em paralelo com a própria escrita, por ser o lugar em que se pensa. Não é o pensamento e o sentir que estão em primeiro plano, é o processo que resulta num poema.
O que se reforça com a ideia que vem na estrofe seguinte do eu ignoro esses diversos estímulos que vêm de fora. A poesia jovem, ela exatamente se dobra às solicitações do mundo. A poesia adulta, a poesia velha, ela se centra em si mesma, deixa de lado um pouco esse fascínio pelo superficialmente fácil e acaba, como o próprio texto diz, faço-os calar, eu falo, é o sujeito se colocando acima dessas vozes que vêm atravessando a história, que vêm atravessando a sua própria subjetividade. Nesse sentido, tem muito a ver com uma ideia que eu já mencionei algumas vezes aqui, bakhtiniana, o meu santo padroeiro, Mikhail Bakhtin, que fala sobre o diálogo, sobre como as vozes passam através dos textos. E nesse aqui é porque já existe uma consciência bastante forte da subjetividade que eu posso deixar que as vozes que falam e passam por mim fiquem silenciadas em benefício de uma outra combinatória que eu mesmo já tenho estabelecida. Por quê? Termina o poema insistindo numa coisa interessante que é, mais do que eu falo, a palavra final é escrevo. Os impulsos todos que fazem parte dessa teia de discursos, dessa teia de conversas, dessa teia de falas e de personalidades que circulam sobre mim, eles silenciam, mas por quê? Porque o ato que eu faço, escrever, é o ato que domina. Muito mais do que deixar que a sonoridade fale, deixar que as imagens falem, é deixar que o meu próprio movimento coloque em primeiro plano aquilo que eu estou selecionando dessas vozes que vêm. É um texto que foi claramente atribuído ao Ricardo Reis. Está em todas as seleções que foram feitas desde o princípio para a poesia do Ricardo Reis. Apesar de ser um tema que é nitidamente aproximado do Fernando Pessoa ele mesmo. Está falando sobre a multiplicação e a cisão do sujeito, o tema da heteronímia, a criação de outras personalidades que o Fernando Pessoa se distinguiu tão fortemente e que, parênteses, se vocês forem dar uma olhadinha nos vídeos aqui ligados a outra linha de leitura desse canal, o Etinarcária Ego, vão ver que eu considero que já está claramente colocado na poesia tradicional, principalmente na poesia arcádica, fecho parênteses. Esse tema da multiplicação, esse tema da cisão da personalidade, que é caro ao Fernando Pessoa, poderia ser claramente atribuído ao Fernando Pessoa ele mesmo. O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. Por outro lado, aqui ele está vazado numa linguagem mais reta, menos desviante artisticamente, já que é a linguagem que não se projeta para as rimas, que se projeta num tipo de verso que é menos sonoro para a língua portuguesa, o verso de 6 sílabas, e que, como foi lido aqui nos vários momentos, se entende a partir de um tipo de unidade que só é possível de conseguir a partir da vivência. Esse pode ser um tipo de abordagem interessante no sentir que o corpo está faltando. O que unifica esse corpo é a própria linguagem, é a própria ideia que faz com que a minha linguagem se solidifique. No momento em que o corpo está muito ágil, está vívido,
essa linguagem não precisa se impor para unificar nada, porque já há a unidade. Se por um lado tem uma certa dispersão da necessidade de viver coisas novas, há a unidade do próprio corpo, enquanto que, como foi sugerido já pelo Edward Said, a ideia de que o corpo falta pede para que a gente unifique em outro nível. No caso, aqui na poesia, na linguagem, na construção e na afirmação desse eu. Faz algum sentido isso para vocês? A melhor maneira de tentar entender se faz sentido é olhar de novo para a poesia. Vamos olhar de novo para a poesia?